Essa iniciativa tem por objetivo promover o diálogo entre a universidade e as escolas, para que seja possível compreender e identificar formas para lidarmos com esse momento educacional que vivemos em face da pandemia de Covid-19. Nas semanas anteriores, discutimos a educação e a formação em contexto de ensino remoto e ouvimos as experiências educacionais de professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio de diferentes redes de ensino. No encontro de hoje, o último da série, falaremos sobre as experiências educacionais de professores do ensino superior e contamos com a presença das professoras Ana Carolina Colacciopo Rodrigues e Valéria Sperduti Lima. A professora Ana Carolina é licenciada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, História, Política e Sociedade e pós-doutora em Educação pela PUC de São Paulo. É professora da Educação Básica e da Rede Privada de Ensino Superior. A professora Valéria é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Multimeios e doutora em Educação Currículo pela PUC de São Paulo. É docente na Unifesp em cursos na modalidade EAD e coordenadora geral da UAB Unifesp. Quero dizer que essa sessão está sendo gravada e o vídeo será disponibilizado na página da Unifesp Diadema e no canal do Prodoc no YouTube. Os vídeos que registram os 4 encontros anteriores já estão disponíveis para acesso nos mesmos locais. Agradeço pela participação e disponibilidade das professoras Ana Carolina e Valéria e saúdo a todos os que estão aqui conosco. A professora Marieta acompanha o chat, por onde podem ser enviados comentários ou perguntas, que as nossas convidadas responderão na medida do possível ao final da exposição. Peço, por favor, que quem não estiver fazendo uso da palavra mantenha seu vídeo e microfone desligados para que não tenhamos dificuldades com a comunicação. Professora Isabel, por favor, a palavra está com você. Obrigada, professora Ítali. Obrigada por todos os presentes hoje, que é um feriado meio estranho, mas estamos aqui, né, ponto facultativo. Obrigada, professora Ana Carolina Colacciopo Rodrigues, por se disponibilizar, pela professora Valéria Sperduti Lima também se disponibilizar a compartilhar esse momento conosco, e agradeço, enfim, a todos os presentes. Eu vou iniciar com algumas questões para a professora Ana Carolina. Bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos e a todas. Professora, a sua trajetória parte na rede de ensino da educação básica, né? E também no ensino superior. Atualmente, você trabalha na rede privada de educação superior em cursos presenciais. Porém, nesse momento, isso não é possível, dado esse contexto da pandemia. Nesse sentido, já que as aulas não foram interrompidas na sua instituição, quais foram as orientações que você recebeu, né, da sua instituição em relação às aulas, aos alunos, a essa nova situação? Foi feita uma consulta coletiva aos professores para propor caminhos? Como é que foi esse momento de construção dessa nova iniciativa? E, enfim, quais foram os procedimentos? Bem, primeiro foi uma situação bastante tensa, né, de perceber que as aulas precisariam ser interrompidas e, ao mesmo tempo, de se verificar a necessidade de que a gente não poderia deixar de trabalhar com os alunos. As aulas precisariam ocorrer de alguma maneira, né? Então, os professores foram chamados para uma reunião, né, para serem informados de que todo o trabalho, a partir daquele momento, deveria ser realizado por meio da plataforma institucional, né? E por meio da plataforma institucional,
é possível disponibilizar todos os arquivos que os alunos precisam para ler, as aulas por escrito, e também fazer o agendamento de aulas ao vivo, né, em tempo real. Né? Então, a partir de então, a partir da semana em que os trabalhos dentro da instituição, na relação com os alunos, deixaram de ocorrer, a orientação foi que as aulas deveriam ocorrer ao vivo, em tempo real, né, para que esses momentos não deixassem de ocorrer. Né, e foi isso que aconteceu, né? Então, eu passei a ter uma série de preocupações em relação a escrever a aula também, porque muitos alunos não contam com recursos adequados, computador, internet de boa qualidade, né? Então, há turmas numerosas, enfim, tem todo esse contexto que caracteriza, né, dificuldades de um trabalho via plataforma, né, mesmo sendo ao vivo, enfim. Mas, em síntese, né, respondendo a tua pergunta, o trabalho passou a ser realizado, os encontros com os alunos passaram a ser realizados por meio do trabalho, de um trabalho de agendamento de aulas, né, nos dias e horários que eles iam na faculdade, mas via plataforma. E com o apoio de uma série de materiais, enfim, escritos, indicações de textos e atividades para cada aula, enfim. E você que tem desenvolvido esse trabalho, você tem a plataforma, mas e os materiais que você tem utilizado? Você que criou? Sim, a plataforma é um lugar para você, na verdade, postar as atividades. Como é que tem sido isso? A atividade com eles presencial aí, ou online? Como é que tem sido isso? Então, Isabel, é muito diferente o preparo dessas aulas, né, cotejando com o preparo que eu fazia para trabalhar com eles em sala de aula, na instituição, né, por quê? Eu preparo também por escrito essas aulas. Tudo que eu falo nessas interações do tipo que eu estou tendo aqui com você, eu escrevo também, justamente por causa da dificuldade de acesso de alguns deles, né? Então, as minhas aulas estão todas escritas, né? Todas redigidas, faço tudo em PowerPoint, transformo em PDF, preparo escolho uma série de textos disponíveis na internet, em revistas acadêmicas ou em sites especializados de grupos de pesquisa consolidados que possam apoiar esse processo, que o aluno possa contar também, além do meu material, do material que eu escrevo em relação às minhas aulas. Acho que em síntese é isso, Isabel. Me dá muito mais trabalho do que quando era presente, do que quando ocorria na instituição, né? Porque tem toda essa parte escrita de tudo que eu falo, né? Porque muitos têm dificuldade de acesso. Não tem uma internet de boa qualidade, né? Então, é uma configuração toda especial para esse momento de pandemia, né? E esse material requer uma série de cuidados, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação ao que fala, tem as questões das citações, dos autores, né? A questão da autoria em jogo, né? Além disso, a redação de um material que substitua a fala não é simples, né? Também existe nas instituições hoje a necessidade da gravação das aulas para os alunos que não conseguem ver em um momento adequado, que eu não sei até que ponto isso ajuda, porque quem não vê não é uma questão de horário, a pessoa não do período, o fato dela não participar, ela já estava acostumada com aquele horário. Claro que no caso de alguns o horário de trabalho mudou, mas a maioria o problema se refere a uma impossibilidade de contar com uma internet de qualidade, um computador, enfim, muitos assistem aula do próprio celular, então é uma configuração muito complicada e que é geral para as instituições privadas, é o que eu noto, porque
No dia a dia eu tenho contato com colegas de várias instituições e é um modelo, né, que parece que pegou para esse período, para falar de um jeito mais, isso é geral, né? Então, é a questão do agendamento de aulas ao vivo em tempo real via plataforma, né? A obrigatoriedade dos alunos fazerem atividades valendo nota em todas as aulas, imagina isso, em todas as aulas, todos os professores, né? E os professores tendo que dar uma devolutiva de cada uma dessas atividades. É um modelo que está aí em vigor no ensino superior privado. Quantos alunos você atende atualmente dessa forma? Eu tenho turmas maiores e também tenho turmas menores, né? O trabalho com as turmas maiores é muito mais difícil, né? Porque puxar as interações com eles, a participação via plataforma, é algo muito mais complexo, né? Nas aulas, eu faço o tempo todo a comparação com as aulas que eu tinha na instituição, né? Gente que falava muito, né? Que participava muito, estabelecia diversos tipos de interações, participava, perguntava, enfim, e na plataforma não abre a boca. Ao mesmo tempo, tem os casos que reagem contrariamente. Tem uns que eu nunca participavam nas aulas presenciais, e mesmo nessas turmas numerosas, participam bastante, tem muita gente, claro que as reações são diversas entre eles, né, e nessas turmas muito grandes é até difícil o controle por parte do professor, né, mas não é fácil estabelecer interações nessas turmas grandes. Nas menores, eu tenho, por exemplo, uma turma que é de 11 alunos, aí é uma maravilha trabalhar, né, eles falam muito, é um trabalho muito legal, mas, por exemplo, eu tenho uma que tinha, né, porque infelizmente muita gente trancou matrícula, né, os problemas financeiros são diversos, vivenciados entre eles, né, então, que no presencial eu contava com cerca de 80, né, eu vejo na plataforma cerca de 40, ou seja, eu sei que muitos desses 40 que não estão presentes, muitos eu sei que trancaram, né, mas, enfim, são diversas as dificuldades do trabalho com turmas grandes, né, e da devolutiva das atividades deles também, não é fácil, né, com turmas grandes, é isso. O que é muito tranquilo com turmas menores, né, claro que nunca é a mesma coisa do que o presencial, né, a gente fala muita coisa esse tipo de interação não permite a visualização perfeita das nossas expressões, enfim, se a gente for entrar por esse caminho, eu não vou parar mais de falar, né, mas é complicado. Enquanto tem muita gente, pessoas com um nível socioeconômico aparentemente mais favorecido, que estão até empolgadas com a situação, né, um pouco entusiasmadas com essas interações no ambiente virtual, a gente tem também uma maioria que muitas vezes não tem a menor condição de lidar com as interações dessa maneira, pela falta de condições básicas, como uma internet de qualidade, né? Muita gente faz pelo celular, então é muito complicado, há muitas dificuldades nesse sentido. Isso é geral em todas as instituições, né? Não é um caso isolado que eu estou falando. Uhum. Bom, não atinge, então, todos os alunos como deveria, né? Não. Uhum. Você conseguiu perceber na sua relação com esses alunos que mantiveram, né, se mantiveram em atividade aí com você, o que eles pensam sobre isso, sobre esse modelo? Eles têm posições favoráveis, posições contrárias, as duas coisas? Eles têm relatado para vocês esse sentimento? Sim. Eu tenho acho que um primeiro ponto importante para te responder essa pergunta é dizer que eu tenho uma interação muito boa com eles, né? Isso que veio sendo construída, que foi construída durante o período de aulas presenciais, né? E se manteve aqui, né? Então, isso permite que eu consiga trabalhar bem com eles, bem dentro desse contexto maluco, terrível que a gente está vivendo, né? Mas o que dá para perceber?
A gente tem uma grande maioria que discorda desse modelo, né? Porque eu acho que teve uma intensificação muito forte em relação ao que é exigido deles, né, de uma atividade por aula. Eu vejo isso, e aí eu vejo isso tanto pelo lado do professor quanto pelo lado do aluno, né, porque eu não vejo só também os meus alunos, eu vejo alunos de outras instituições com os quais eu converso, né, isso é geral, né, essa questão de uma atividade por aula que está sendo muito frequente, pelo que eu tenho visto, né, e valendo nota, então isso gera uma intensificação geral. Né? Então, ao mesmo tempo, também tem casos de alunos entusiasmados, por quê? Porque é um momento de interação, de trocar ideias com o professor, de participar, de aprender, né? É até uma fuga da obrigatoriedade que ficou estabelecida no ambiente doméstico, né? Intensificada também no ambiente doméstico para muitos deles. Mas eu acho que eu penso que seja por um balanço. Eu penso que esse entusiasmo seja de uma minoria e uma grande maioria que vem sofrendo bastante com as condições gerais que todo mundo está vivendo, né? Muitos com problemas financeiros graves e sem condições adequadas para lidar com tudo que a aprendizagem desses ambientes requer, né? Então, uma grande maioria está sofrendo bastante com isso, está tendo dificuldades, né? Não dá para pensar que possa ser diferente, conhecendo a condição socioeconômica de boa parte dos alunos que cursam licenciaturas, que no caso são os cursos que hoje eu estou trabalhando, é o tipo de curso com o qual eu estou trabalhando. Uhum. Não sei se me fiz clara, Isabel, fique muito à vontade, vai perguntando o que precisar, não, o que faltar. Sim, não, está claríssimo. Professora, houve alguma orientação da instituição em relação às pessoas que, porventura, possuam algum tipo de necessidade especial, que precisem de um atendimento diferenciado por conta de algum problema que tenha, o físico, enfim? Houve algum tipo de orientação nesse sentido? Como eu não tenho nenhum caso, eu não sei te responder, porque eu não tenho nenhum caso na minha turma. Então, comigo não foi falar, não teve nenhum tipo de conversa desse tipo, mas eu também não sei responder em relação a turmas que possam ter, porque eu não tenho nas minhas turmas nenhum caso. Pode ser que tenha ocorrido, mas não chegou até... não chegou para mim, porque eu não tenho na minha sala, nas minhas turmas, nenhum caso. Não houve uma orientação geral? Geral, não. Pode ser, eu acredito que em sala que tenha, porque não é possível que não tenham falado nada, né? Mas como eu não tenho nenhum caso nas minhas turmas, este semestre eu não tenho, então não chegou nada para mim, mas imagino que, caso de alguma que tenha, deva ter acontecido. Enfim, eu não sei responder porque eu não tenho nenhum caso nas turmas com as quais eu trabalho. Uhum. Voltando às condições de trabalho, Carol, quais são as condições que você tem hoje para trabalhar? Você acha que houve uma intensificação do seu trabalho? Como você vê essa questão? A sua rotina foi alterada? As horas, a carga horária de trabalho foi alterada, foi ampliada ou não? Sem dúvida. Como está essa situação para você? Olha, acho que um primeiro ponto importante é que parece que não há mais uma separação entre o doméstico, o privado e a necessidade de trabalho constantemente, né? Os grupos de WhatsApp são infernais, não param um minuto. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, parece que é difícil desligar, né? Tem alguns momentos em que a gente esquece dos problemas de trabalho, né? Esse é um primeiro ponto que acho que infelizmente, é geral, né? Que muita gente está vivendo. É claro que teve uma intensificação, porque a partir do momento em que a gente passa a trabalhar via plataforma, né? E permitir, possibilitar que os alunos interajam a partir disso é muito mais complexo do que presencialmente, né? Então, as aulas têm que ser
preparadas de outra forma, né? Em outra linguagem. É difícil explicar. Acho que se eu pensar, eu teria que pegar uma aula que eu dou presencialmente, filmar e pensar nessas interações que ocorrem 4 horas por período em uma aula, o quanto é diferente. É outra linguagem, são outros tipos de perguntas, são outros tipos de estratégias, de procedimentos didáticos e recursos didáticos completamente diferentes para possibilitar que as pessoas interajam nesse tipo de ambiente, né? E eu penso que é mais do que isso, não é só isso que está em jogo também, é o contexto de tensão que todo mundo está vivendo. Então, não é só o fato de estar trabalhando via Teams, ou via Google Meet, ou via Zoom, não é só isso, é muito mais do que isso, é o contexto de tensão que todos estão vivendo, né? Então, ficou muito mais difícil trabalhar, lógico, né? O preparo é muito mais complexo do que nas aulas presenciais, em que parece que é quase natural a participação de todo mundo, né? Outro clima, né? Então, acho que primeiro é um período especial que a gente está vivendo, né? Que ninguém jamais aqui imaginou viver, e que dificulta todo tipo de interação, e as aulas têm que ser muito bem planejadas, muito diferentes, senão ninguém aguenta, né? Uhum. Além disso, a questão de os alunos terem que fazer uma atividade toda semana, isso demanda preparo, né? Tanto de atividades relacionadas à aula, quanto de subsídios materiais para os alunos que não conseguem assistir a aula conseguirem fazer, porque se você não fizer isso, você vai excluir um grupo que não tem uma internet de qualidade e por algum motivo não conseguiu assistir a aula, ou porque está com um familiar doente e também não conseguiu assistir a aula, né? A correção do que todos eles fazem também não é nada simples, né? Isso é geral, é um modelo, né? Não é de uma instituição que está fazendo isso, são várias. Eu tenho contato com várias instituições, coordenadores, professores, inclusive alunos de outras instituições também, que eu mantenho contato até hoje, e me parece que isso virou um consenso entre as instituições privadas, é o que me parece, pelos casos que eu ouvi. Carol, uma questão importante que tem também nesse momento, eu acho que é a questão da autoria. Os materiais que você vem produzindo, quer dizer, você que está produzindo os materiais, não é um material institucional, é isso, né? Você que está produzindo isso está sendo disponibilizado numa plataforma específica, né, digital da instituição. As aulas que porventura forem gravadas, elas vão ficar disponíveis. A instituição tem falado algo sobre isso, tem deixado vocês à vontade, o destino desse material foi discutido, enfim, se chegou a falar algo sobre isso? Não que eu tenha participado, eu me sinto à vontade em relação a isso, claro, eu tenho bastante consciência em relação à autoria do que eu faço, eu sou muito rigorosa com essa questão das citações, sempre fui, né? Eu acho que eu tenho uma trajetória já bastante longa nesse sentido, então tenho uma série de cuidados em relação a isso, mas não me lembro. Acho que deixa eu pensar, teve alguma questão em relação a livros, para usar apenas os que estão, se fosse trabalhar com livros, utilizar só o que está disponível nessas bibliotecas digitais, biblioteca digital da instituição, isso sim, né, para não trabalhar com cópia de textos, por exemplo, de livros, né, isso acho que é fora de cogitação, eu não pensei em nenhum momento. Carol, eu acho que eu não me fiz claro, eu digo o material que você produziu e que pode ser apropriado por outros. Ah, sim, claro, desculpa. Não, imagina. Tá no risco, né? Eu nem pensei nisso em nenhum momento, porque a dinâmica é tudo tão corrido, tudo tão
Cada dia é um dia, nem pensei nisso em nenhum momento. Aham. É, porque é uma produção de sua autoria, né? Você que está fazendo A aula por escrito e, no caso, gravação de professores é verdade, né? A instituição se compromete a pagar tudo no final do semestre. Tem outras que trabalham com a pagar em 14 dias, outra que não está outra eu sei que não está gravando. Tem diferenças, tem nuances entre cada uma delas, né? Mas é uma questão delicada, assim, sem dúvida. Nem parei para pensar nisso. Tá certo. Carol, existe algum tipo de controle da instituição em relação às suas atividades, à carga horária de trabalho? Ah, sim, sem dúvida. Total, via plataforma, porque a instituição entra nas aulas, existe um histórico, né? Existe um relatório em relação a tudo que o professor faz via plataforma. Aliás, esse controle é muito facilitado via plataforma, o que presencialmente é mais difícil controlar. Para as instituições, eu acho que é até mais fácil pela plataforma, fica tudo registrado, né? Então, em todas há controle, né? Não tem, isso é muito facilitado pelos ambientes virtuais. Mas então, há controle, sim. Chega a haver situações em que você percebe que entram na sua sala para ver o que está ocorrendo, ou não? Isso não ocorre? Acontece, sim. Tá tudo bem, está conseguindo dar aula, não teve nenhum problema com a internet, está todo mundo interagindo. Então, existe nas instituições um controle, sim, da gestão em relação às aulas que estão ocorrendo, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Bom, você disse que você tem contatos com outras instituições que também ministravam aulas presenciais e optaram por essa alternativa, não suspender, né, as aulas, até porque também teria a questão da mensalidade, teria, enfim, uma série de questões nas instituições privadas que dificultariam essa interrupção, né? No caso, no estado de São Paulo, que eu creio que é onde você tem mais contatos, você acha, e achar também, né, ter isso aí, a gente acha que vai talvez descobrir depois, fazendo pesquisas e tudo mais. Mas esse modelo em que, de certa forma, se tenta trazer para esse meio que a gente está usando todos os dispositivos que a gente usava no ensino presencial, como a aula expositiva, a aula, enfim, compartilhada em grupos, esse excesso de talvez de atividades que se passem aí pelos alunos, esse modelo, enfim, que é um híbrido, talvez, você considera que é um modelo que no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem se tornado comum entre as instituições privadas? Pelos relatos que eu ouvi de outras instituições, de professores e alunos, pelas pessoas com as quais eu tive contato nesse período, sim, isso se confirma, não sei falar de todas, mas dentre as que eu tive contato, e não foram poucas, é um modelo. Me parece ser um modelo. Então, é esse modelo que tem essas características em comum. Intensificar o número de avaliações em relação aos alunos, atividades para mantê-los conectados, gravar as aulas, deixá-las disponíveis ou fazer contato de forma assíncrona. Normalmente são tentando deixar o modelo minimamente parecido com o modelo presencial. Não sei se dizer se é parecido, mas é o que eu tenho ouvido, o que eu tenho percebido. São as maneiras que encontraram para interagir com os alunos, enfim, para se manter os encontros semanais e a participação tanto dos professores quanto dos alunos no período da pandemia.
Dentre os relatos que eu ouvi até agora, foi o que eu pude perceber. Esse modelo poderia implicar, por exemplo, na questão da diminuição de docentes na instituição? É possível pensar nessa questão, se é que isso já não está ocorrendo, né? Vários professores já foram demitidos, né, da rede privada. Sem dúvida. Se sinaliza esse perigo de talvez modelo ser testado nesse momento tão cruel que a gente está vivendo, né? Como talvez um modelo a ser adotado? Possível, né? É uma questão, né? Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, é uma questão para a gente pensar. Bom, professora, agradeço pelas contribuições, acho que é muito importante a gente compreender como o ensino superior, sobretudo privado, vem funcionando, vem lidando com essas questões. Seria importante, inclusive, saber, talvez a gente não saiba agora, mas quantas pessoas, de fato, conseguiram ficar conectadas com os alunos, mesmo na iniciativa, nas instituições da iniciativa privada, né? E como isso vem se desenrolando aí ao longo desses 2 meses, né? Que já estamos há 2 meses dessa forma. Então, acho que é um momento importante o registro, né, da sua declaração aqui, da sua experiência, eu acho que é fundamental para a gente pensar, não só nesse momento, mas nos momentos que virão pós-pandemia, né? Agradeço muito, professora Ana. Muito obrigada. Por nada. Bom, agora nós vamos conversar com a professora Valéria Sperduti Lima, que é especialista na área do ensino à distância, da educação à distância. Creio que ela trabalha na Unifesp, trabalha com educação à distância na Unifesp, muitos de vocês devem conhecê-la, ela é professora, trabalha num curso que é ministrado, né, à distância. Então, eu acho que é uma pessoa que nos auxiliará muito a compreender em que sentido esse modelo que a gente está presenciando hoje nas escolas, nas faculdades, nas universidades, e também a gente não pode esquecer também dos modelos que são adotados nas escolas, né? Vivenciamos isso de formas diferenciadas, da educação básica da rede pública, da rede privada, enfim. Creio que a contribuição da professora Valéria, vai nos ajudar muito a compreender esse contexto e compreender os caminhos que estamos aí traçando de forma bem muito rápida, talvez, sem a necessária reflexão nesse momento. Bem, professora Valéria, agradeço a presença, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Gostaria de fazer uma primeira pergunta, professora. Mediante o depoimento da professora Ana Carolina, creio que é importante esclarecer se essa é a realidade da modalidade do ensino à distância, né, da concepção do ensino à distância, ou se esse modelo é um modelo que foi inventado nesse período da pandemia, né, e suas implicações também sobre a educação, sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre a relação alunos, alunas e professores. Pode começar, professora, fique à vontade. Eu só estou anotando o que você fala. Você falou sobre as implicações para o ensino-aprendizagem do aluno e para o professor também, né? Isso, as relações pedagógicas, né, como é que elas ficam? Tá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é uma outra lógica, né? Não é a lógica da EAD. Primeiramente, bom dia, Lucila, saudade.
primeiramente, a EAD, a educação à distância tem vários formatos, né? A gente não pode dizer sobre um formato único. Então, tem modelos em que você tem uma interatividade maior, tem modelos em que você tem uma interatividade menor do aluno e mesmo do professor. Tem modelos que são mais autoinstrucionais, já tem modelos que pedem uma interação maior, mas tudo isso é planejado antes. Existe um planejamento anterior. Eu tenho até, se vocês quiserem, depois que eu separei alguns para mostrar um pouco mais sobre esses modelos, eu posso mostrar. Mas... Valéria, posso só interromper um minuto, só para esclarecer para as pessoas que estão participando? Sim, haverá participação, sim, de vocês, com questões, com experiências que vocês estão vivendo. A gente decidiu deixar, vai ter um maior espaço, na verdade, para as perguntas ao final, para as convidadas. A professora Marieta está fazendo as anotações, então fiquem tranquilos que sim, nós faremos um debate, inclusive mais longo ao final, tá bom? Desculpa, professora Valéria, pode continuar. Imagina. Então, o que há na EAD, independente de qual seja o formato que ela segue, é que existe todo um planejamento anterior e que ela é uma compreensão que se tem é de que há uma integração muito grande com o meio. Os meios que você escolhe para que aconteça as ações de EAD, eles integram a mensagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou falar de algo bem simples. Se a gente está falando de uma história, de uma contação de histórias que acontece num rádio, então, ao modo de transmissão, até os recursos que eles utilizam, eles adequam para potencializar o uso daquele meio. Se eu contar a mesma história oralmente, eu também vou usar outros recursos, né? Muito mais dependentes, às vezes, da performance do contador. Se eu contar essa mesma história via escrita, também a potencialidade é outra, né? E até se adequa a linguagem a esses diferentes meios. Então, fiz uma comparação com o EAD nesse sentido, que a educação à distância, neste planejamento, então, a gente busca potencializar, se eu estou usando um determinado meio, eu vou potencializar o seu uso a favor da proposta educacional que eu estou desenvolvendo, tá? Uma outra questão que eu acho que precisa ser considerada é a cultura de aprendizagem que se define. Esses contratos, eles acontecem antes, que nem, por exemplo, o que a Ana Carolina colocou, é um aluno do presencial, que ele já presencialmente, ele tinha determinados comportamentos, ele acreditava em determinados conceitos de aprendizagem, e mesmo o professor acreditava em determinados conceitos e preconceitos de aprendizagem, né? E a relação com os tempos. E agora, que nem um tempo de pandemia, outras questões interferem, né? Então, nós estamos agora, nós não temos dentro e fora, nós temos uma situação única, que é dentro. O aluno está dentro de casa, o professor está dentro de casa, não há separação, como a gente vivenciava antes. Então, quer dizer, isso teria que fazer parte do contrato de aprendizagem, que tem o aluno da educação à distância. Ele, quando se matricula, ele sabe que é um curso à distância, que é um curso na modalidade à distância, então ele busca até esse formato de curso por algumas questões que a EAD utiliza, que, por exemplo, flexibilidade de tempos. Existem algumas questões que fazem com que esse aluno prefira a EAD do que o presencial, de acordo com a forma como ele quer estudar. Agora, numa situação dessa, atual,
o que diferencia é essa questão, não houve um acordo nem com o professor e nem com o aluno. A realidade desse aluno mudou, não adianta você querer que esse contrato continue igual, que ele tem todas as manhãs ou todas as tardes, como ele tinha antes, para participar da aula. E mesmo esse professor, a realidade mudou. Então, quer dizer, essa questão do contrato inicial também já não participa, que é uma questão de quando você define uma modalidade, um modelo de curso que você vai participar. Então, eles não estão tendo essa opção, nem professor, nem aluno, de definir um contrato mais adequado à nova realidade, né? E uma questão que eu acho que eu percebi na Carolina, né, na Carolina, que como o professor está lidando com uma cultura de aprendizagem que muitas vezes que poderia não fazer parte das crenças dele, né, ele está tendo que inserir recursos, e muitas vezes a aula dele está muito mais de transmissão de informações, e ele não está mais acreditando naquele formato, porque ele não se apropriou totalmente, que nem a Ana Carolina, o que deu para ver na fala dela é que ela é uma professora que tem conhecimentos de uso de recursos, ela tem uma preocupação no que acontece na aula gravada, ter um texto de apoio ao aluno, não sei se isso está acontecendo em geral, que tipo de orientação que os professores estão recebendo para pensar ou se preocupar com aquele aluno que não tem condições de estar ali participando dessa aula. Então, isso diferencia. Então, eu acho que a gente não pode tratar, né, essa situação como uma situação de EAD. É uma outra lógica, né, uma outra lógica que nasce, eu acho que uma questão, se fosse ser implementada, se fosse realmente ser uma modalidade que emerge, ela precisaria pensar também nessa questão de aula diluída, talvez, ou quais os contratos, porque a EAD faz isso. A aula ela é diluída, a aula não acontece durante 4 horas seguidas, é a pessoa que escolhe se ela vai fazer aquela aula em 4 horas seguidas ou se ela vai diluir essa aula em alguns horários que ela tem melhor possibilidade. Então, talvez, assim, se for uma modalidade que emerge, eu acho que precisa acontecer um estudo depois das intenções das pessoas ou das intenções dos professores que usariam esse tipo de modalidade, né, dessa modalidade intermediária, que não é EAD, mas que também não é presencial, né, como configurar realmente para acontecer de uma forma em que continue se valorizando o processo cognitivo que é construído e não a transmissão de informações, né, porque uma aula online, ela exige um determinado investimento, que precisa acontecer. Eu acho que agora as instituições privadas e as instituições que aderiram continuar suas aulas, elas não tiveram tempo para esse planejamento. Foi assim, né? Mas para outras situações que possam acontecer, porque essa é uma situação emergencial, né? Precisaria ter um tempo, sim, para se identificar as necessidades desse grupo que faz parte, quem são esses alunos, quais as situações, quais as características de vida que se tem nesse momento, quem são esses docentes, quais as condições de trabalho que essas pessoas têm, né? Quais as condições que a própria instituição oferece a esse docente e oferece a esse aluno para ele poder participar, né? Então, precisa haver um planejamento, partir de um planejamento institucional que não seja, não vejo a mesma lógica para todos. Nós lidamos com pessoas diferentes, né, com pessoas que vivenciam situações diferentes. Até a pesquisa que foi apresentada no Consul, que foi realizada na Unifesp, é muito interessante,
porque ela mostra por campus, a realidade por campus, tanto para aluno como para professor, e como existem particularidades. Então, a maneira de lidar não poderia ser em todas as instituições de uma forma igual. Cada instituição tem uma realidade de aluno, tem uma realidade de docência, então, e uma realidade de suporte tecnológico, né, e de condições de oferecer um suporte tecnológico se for implementado. Então, tudo isso precisaria ser pensado e eu acho e tratado de forma com particularidades. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Historicamente, no Brasil, como a educação à distância tem sido utilizada? Olha, então, é o que eu te disse, ela tem vários formatos. Eu até separei alguns materiais, não sei se eu posso mostrar para vocês. Pode sim. Tá, então eu vou subir só para mostrar. Eu achei que ia sair por esse caminho, então eu trouxe um pouquinho aqui, só para vocês verem. Não existe. Está aparecendo? Isso, apareceu, sim. Então, sim. Nós temos aqui são alguns designs de aprendizado online, né? Então, nós temos a modalidade, ela pode ser totalmente online, ela pode ser 50% online e pode ser misturada, né? Ter alguns cursos que tenham 50%, alguns não. A função de quem é o instrutor, que pode ter, que nem na UAB da Unifesp, nós temos professor e tutor. O tutor, ele interage com até no máximo 30 alunos, tá? Ele dá o suporte a 30 alunos e o professor, ele tem uma função muito mais de coordenar. Então, se são 200 alunos, ele tem um tutor para cada 25, então, ele vai ter 8 tutores, né? E aí, o que ele faz? Ele vai trabalhar com esses tutores, ele dá as orientações, esses tutores trazem as necessidades dos seus alunos, né? Então, esse é um formato que a gente utiliza na UAB. Então, tem uma instrução ativa online, ou tem cursos que têm uma pequena presença online do instrutor, e tem cursos que são mais autoinstrucional, que não tem instrutor. O ritmo, dependendo do curso, pensa-se num ritmo individual, né? O aluno define o seu ritmo, né? É um ritmo de classe, onde você define um comportamento geral para todos e baliza sobre esse comportamento geral, ou um ritmo de classe, né, um ritmo mais genérico, pensando com alguma consideração sobre um ritmo individual. Papel do aluno também pensado. Então, o aluno que interage mais na plataforma para ouvir ou ler, ou para resolver problemas, responder perguntas, participar de simulações, ou cursos em que pensam na colaboração com colegas. A relação de aluno-instrutor, dentro daquilo que eu coloquei, também isso precisa ser pensado desde o início, se vão ser menor do que 35 alunos, se é maior, se são 100, se são mais do que 1.000. A sincronia de comunicação, se é um curso que pensa em comunicação somente assíncrona, aqueles que pensam em comunicação em tempo real, que é assíncrona, ou a mistura entre ambos. E a proposta pedagógica, se é uma proposta mais expositiva, se é uma proposta que considera a prática, uma proposta exploratória ou colaborativa, se o feedback do tutor ou professor ele é automatizado, né, se ele é dado pela pessoa, né, professor,
ou se são os próprios alunos que vão propiciar o feedback entre eles. E as avaliações, se o aluno, se ela está voltada a verificar se os alunos estão prontos para um novo conteúdo, ou se o interesse da avaliação é voltado muito mais a um sistema, a verificar se o sistema está realmente apoiando os alunos, se fornece ao aluno o professor informações sobre o estado da aprendizagem, ou se é focada simplesmente na nota. Bom, deixa eu tirar aqui o slide. Não estou conseguindo tirar. Parar aqui, tirei. Pronto. Então, só quis mostrar, Isabel, para ver a grande diversidade. Não há um consenso. Eu não posso dizer assim, a EAD é assim. Depende do formato que a instituição ou que aquele grupo de pessoas que desenvolve um determinado curso trabalha. Aqui na Unifesp, tanto na SUS como o AB, que trabalham muito mais com cursos de pós-graduação, nós temos um formato mais interativo e tem a figura do tutor que acompanha o processo de aprendizagem do aluno. O TED segue uma linha assim, só que o TED não tem tutor. O TED é o curso de graduação à distância da Unifesp. O TED é o próprio professor que interage com seus alunos, mas nós temos um número reduzido de alunos. Nós temos até 30 alunos, tá? Que é uma diferença do que um professor que teria 100, 150 alunos. Então... Certo. É outro contexto, né? Valéria, fazer uma pergunta difícil, na verdade, a gente está passando por esse momento agora, particularmente na educação básica. O que você considera de se utilizar esse modelo que se assemelha um pouco ao que a professora Ana Carolina descreveu, em relação à educação básica, né? Como esses modelos que estão sendo utilizados, né, que estão sendo utilizados na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, o que você considera? Isso traz mais contribuições? É adequado para essas faixas etárias, para esse momento? O que você considera? A gente tem experiência de São Paulo, enfim, vários municípios, estados, as escolas particulares, sobretudo, estão tentando, estão inserindo, né, esse modelo híbrido nas escolas. O que você pensa sobre isso? Isso mais auxilia, mais atrapalha? Na sua concepção, o que significaria isso para as crianças, para os jovens? Bom, vou dar minha opinião pessoal. O que eu considero é que no formato que está sendo desenvolvido agora, ele mais atrapalha, né? Sem haver um olhar realmente, né? Eu não sei o quanto se conversa com os próprios professores para verificar se é adequado ou não, né? Porque, olha, a educação à distância, a gente trabalha com a aprendizagem do adulto, né? É muito diferente. O adulto, ele faz escolhas, e mesmo assim a gente tem uma evasão imensa do adulto, né? Porque não é fácil se manter disciplinado, né? Eu acho que a escola, ela não ensina a se disciplinar para o estudo, né? A se organizar, melhor do que a palavra disciplinar, é aprender a se organizar, ou aprender a ter autonomia desde mais novo, né? Para você traçar o seu caminhar, né? Porque quando você coloca muito a responsabilidade de acesso no outro, o outro precisa querer aquele acesso, né? Para ele querer, aquele acesso precisa significar algo para ele, né? Se eu nunca dei oportunidade para o aluno pensar o que realmente eu estou fazendo aqui, né? Dentro dessa proposta de aula, o que me interessa, o que está mais
próximo do que eu penso, na verdade, o aluno nem pensa no futuro ainda, né? Ele não tem uma projeção, né? Sonha-se, né? O jovem fala, quando eu crescer, eu quero ser não sei o quê. Mas é um falar sem prospectar, muitas vezes, né? Acho que na maioria dos casos, acho que são poucas as pessoas que prospectam, mesmo que você mude no meio do caminho. Mas você tem uma prospecção, né? E são realidades diferentes. O jovem, a criança, eles são do presente, eles vivem o presente, né? Então, você significar algo no presente já é difícil, né? Já é muito difícil quando você tem uma sala de aula presencial e o aluno vai, né? E você desenvolver um trabalho que faça sentido para ele. Agora, é um grande trabalho fazer com que esse aluno acesse e realmente fique, que nem a Ana Carolina falou, que não é todo mundo que acessa a aula dela, e ela não consegue nem verificar se aqueles que acessam realmente estão assistindo, ou se eles simplesmente ligaram, deixaram ligado ali, e estão dormindo, ou saíram do ambiente e tudo mais. Então, essa conquista ela é muito complexa. O que eu vejo, assim, é que eu acho que precisa haver Eu não sou contrária, eu não sou totalmente contrária. Eu sou contrária do modo que acontece. O que eu acredito é que poderia ser usado, mas se percebendo o que realmente faz sentido, a melhor forma de uso, né? Qual é o meio mais adequado? Porque hoje o jovem, que nem eu tenho um filho, ele joga, ele participa até de campeonatos de game. Então, há um interesse. O jovem se comunica muito por WhatsApp, por meios. Então, como usar isso em benefício? Poderia beneficiar. Eu acho que não é um momento, não vejo como uma substituição. Eu vejo que o jovem, ele precisa muito mais do presencial. A gente não sabe trabalhar muito com as plataformas e com os estilos de aprendizagem de cada um. Precisaria, eu acho que, desenvolver muito mais uma proposta de avaliação num sentido de acompanhamento e reflexão do que realmente pode ser eficiente, né? Isso a gente falha muito. Os processos de avaliação que a gente utiliza, não digo avaliação de ensino, aprendizagem somente, mas avaliação do que a gente implementa, né, para as nossas ações, né, e isso ter um acompanhamento, ter uma reflexão contínua. Eu acho que aí a gente poderia encontrar algumas pistas, mas da forma como tem acontecido, eu não sou favorável. Na forma como a gente desenvolve essas ações. Eu seria favorável se a gente realmente fizesse um trabalho reflexivo e muito mais, e também percebesse mais com quem a gente trabalha, não só com aluno, como com professores. Né? Uhum. Com certeza, professora. E acho que, antes de tudo isso, né, o nosso país deveria promover a democracia digital, que não temos. Grande parte da população não tem acesso à internet, não tem recursos para utilizar os meios digitais. Então, a gente tem creio que nesse período ficou mais claro ainda o desrespeito à democracia social, né, e democracia também de acesso, né, a democracia digital. É uma importante ferramenta, um meio enfim, das pessoas tentarem alcançar um pouco mais de igualdade, de acesso, de direito a várias coisas que as pessoas não têm por não ter acesso à internet, porque a internet também virou
um produto do capitalismo, né? Então, ainda é para poucos. Eu queria... Pode falar, professor. Eu queria até colocar que não fez parte de uma escolha como um processo educacional. Eu acho que o que está em jogo aí são, eu acho que os interesses financeiros, o que está em jogo, por exemplo, nós que somos de uma universidade pública, a gente tem visto o que está acontecendo, a pressão que a universidade pública está sofrendo para também começar, sem se preocupar com, realmente, vamos discutir, vamos ver como realmente fazer uma ação de qualidade e com foco no processo educacional, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Os objetivos, eles não estão voltados ao aprender, né? Essa eu acho que é a nossa... É isso que nos violenta, né? Sim, com certeza. E isso fica mais claro nesse momento. Simplesmente distribuir chips aí, celulares, né? Na verdade, é toda uma política, né, de acesso aí à internet que, na minha concepção, e foi na concepção que foi gerada, né, era para ser livre, não era para se tornar mais um produto, né? A professora sabe melhor do que eu as origens, né, da internet. Infelizmente, traçamos outros caminhos, né? E hoje nos deparamos, né, entre outras coisas, com o fracasso dessas tentativas nas redes de ensino, sobretudo públicas, mas nas privadas também, né? Haja vista várias, né, decretaram férias aí para repensar. E, enfim, creio que é um momento que deixa isso ainda mais claro para todo mundo. Essas distorções todas. Professora, agora é uma outra questão delicada, né? Todas são delicadas. A universidade pública tem sido pressionada, né, como você falou, em relação a usar o ensino remoto, emergencial. Algumas universidades adotaram isso, me parece que a Unicamp e tudo mais também fez isso, né, forneceu os instrumentos necessários para os alunos acessarem, né, as aulas. Na sua concepção, é difícil, isso aqui não tem certo ou errado, mas um certo ou errado definitivo, mas são questões que nos levam a pensar, né? Na sua concepção, quais seriam as vantagens e desvantagens em se adotar o ensino remoto nas universidades, as públicas, sobretudo, neste momento, dadas as condições materiais e pessoais de alunos e professores, e por que também não dizer, dado o momento político crítico que vivemos, não só no Brasil, mas no planeta todo? Qual é a sua posição em relação a isso? Bom, eu acho que a gente está vivendo uma situação que a gente não tem controle do futuro, né? A gente não sabe quando a gente vai passar por. Então, acho que nós temos duas decisões aí. Ou realmente a gente para totalmente, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo, porque se não for descoberta uma vacina, a realidade que a gente vai enfrentar vai se estender, né? Vai se estender por muito tempo, né? Talvez a gente aí viva momentos em que volte, aumenta novamente os casos de morte e de doença e volte a fechar mais um tempo, a novamente as pessoas se afastarem. A gente não sabe, nós não temos como planejar o que vem, né? Mas, e é uma situação muito difícil, porque é uma parada total. Nós vamos parar até o tempo que se resolva, ou nós vamos encontrar caminhos para sobreviver dentro da situação que vivenciamos? O que eu acredito é que poderia sim ser feito um estudo sobre como, mas muito mais realista, um estudo realista
de como a gente poderia trabalhar e sempre analisando. Eu acho que, mas isso teria que ter um rompimento total com a maneira como a gente vê o calendário escolar atualmente, né? Se fosse, por exemplo, eu vou pegar o caso da Unifesp. Se a Unifesp resolvesse retomar as atividades, como eu pensaria que isso poderia acontecer? Eu acho que, primeiramente, precisa ter uma análise esse material que foi, toda essa pesquisa que foi feita, tanto com os docentes como com os alunos, que ali tem a realidade, mostra, e nós não temos que olhar a maioria, nós temos que olhar a minoria. Por exemplo, nós temos alunos que não têm condição nenhuma de acesso. Nenhuma. Nós temos professores que não têm condições nenhuma de acesso. Então, nós temos que começar com esse público. Então, como? Como que seria possível se a gente tem essas situações? Como tornar possível a inclusão dessas pessoas? Né? Então, começa-se por aí, né? Começa-se por aí. Então, quer dizer, talvez não poderia ser só um material virtual, ou teria que se abrir espaços da instituição para que as pessoas, em laboratórios com poucas entradas de pessoas para poder usar, ou material impresso, né? Não sei qual seria o caminho, mas teria que se pensar em como viabilizar que a gente pudesse continuar trabalhando, mas de uma maneira assim, como eu falei da avaliação. Eu acho que esse tipo de pesquisa que aconteceu deveria ser contínuo. Por exemplo, a cada 2 meses vamos analisar novamente a realidade. Continua igual? Está diferente? Porque a gente, como eles mesmos fizeram nas pesquisas, eles analisaram a saúde mental. Isso vai oscilar. A gente vai viver oscilações durante todo esse tempo. Então, eu acho que assim, para implementar ações, nós começamos com sempre, né? Acho que sempre a gente tem que pensar de quem tem menos condições, quem não tem acesso, quem não tem condições de trabalho em casa, quem não tem conhecimento de tecnologias, quem não tem tecnologias, né? Então, a ação tem que incluir todos esses. E mais, você falou da acessibilidade. A gente está começando um trabalho de acessibilidade na universidade muito recente, né? É muito recente. Eu sou da EAD, a gente tem feito estudos embrionários ainda. Nós começamos a estudar os alunos com baixa visão, só que esses não são os únicos alunos com necessidades especiais que a universidade tem. E mesmo assim, a gente fez algumas adequações e os nossos estudos, a gente está trabalhando com cursos que são muito, ainda tem um grupo pequeno de pessoas para a gente poder fazer as análises, se realmente a nossa hipótese, né, e as soluções que a gente está trabalhando junto com os NAIs, se realmente estão no caminho, né? A gente tem. Então, eu acho que para essa decisão da gente continuar, de alguma forma, trabalhando a educação, porque nós temos alunos que desejam, que precisam se formar, inclusive, né? E as pessoas buscam, né? O mundo não pode parar, né? Apesar de uma pandemia, a gente não pode parar, mas a gente tem que pensar em caminhos, né, em caminhos que possam incluir outras soluções e que precisam de muitos estudos, tá? Então, eu sou favorável desde que se comece um planejamento a partir de curso. Não é uma decisão de cima que vem, tá? É uma decisão que cada curso, com a sua realidade, precisaria analisar, ter suporte para soluções. E até a instituição, por exemplo, a Unifesp preparou seus técnicos para esse tipo de situação tão grande. Nós não temos. E nem
e nem deveríamos ter, por quê? Porque é uma universidade que o foco da Unifesp é a educação presencial. Então, o que nós temos de condições de suporte é muito restrito, porque se trabalha com educação à distância, mais em cursos de pós-graduação, em poucos cursos de pós-graduação. Então, nós temos uma realidade, essa realidade ela precisa estar toda contemplada dentro de um caminho que se possa traçar, mas que dependeria, acho que primeiramente, de se analisar, ver até as disciplinas que poderiam acontecer, porque nós temos, por exemplo, disciplinas que utilizam laboratório, e aí? O docente não sabe, e tem disciplinas que o laboratório é fundamental. Então, como trabalhar com 100, 150 alunos usando um laboratório? Como seria isso? Teria que dividir entrada de 2, de 3, de não sei quantos, aquela aula aconteceria em quanto tempo, então, para ela poder acontecer? Então, tem muitas coisas a serem pensadas, até para a gente não perder essa relação com realmente o grande objetivo, que é trabalhar muito mais voltado ao processo educacional, à aprendizagem, à relação a essa questão. Nós temos uma questão muito importante, por exemplo, nós estamos aqui com muitos professores, acho que a maioria é das licenciaturas. O professor da licenciatura sabe muito bem que a aprendizagem ela é um processo social, além de um processo cognitivo. Então, como que a gente pode trabalhar com espaços em que continue, respeitando a realidade desse aluno e desse professor, porque nós estamos falando de um aluno que ele vem de uma cultura de aprendizagem presencial, e nós estamos falando de um docente que vem de uma cultura de aprendizagem presencial. Você não pode simplesmente esquecer tudo isso, né, e propor algo completamente diferenciado a essas pessoas. Primeiro, porque você perde esse professor, para ele poder ensinar, ele precisa primeiro significar para si, né? Ele precisa, e para ele significar o que ele vai dizer para si mesmo, e o modo como ele vai transmitir, que nem eu falei da história, né? Dos formatos de se contar uma história, só para ilustrar o meio é a mensagem. Então, como que ele conseguiria dizer num outro espaço, de uma forma que faça primeiro sentido para ele? Porque se não fizer, ele não consegue chegar no seu aluno. Então, tem várias questões a serem pensadas para a gente poder implementar, e com respeito às realidades das pessoas. Senão não faz sentido, né? Senão a gente está cumprindo uma pressão que vem de fora e que muitas vezes não está focada realmente em processos educacionais, né? Que promovam a aprendizagem mesmo, né? Uhum. Nós vamos sair dessa pandemia com várias questões, né, com vários aprendizados também, sobre como estamos distribuídos irregularmente, né, na sociedade, no que tange a direitos sociais, no que tange a acesso à cultura, aos meios digitais, e também pensar o que é educação, né, em meio a tudo isso. Por que se apoiar de forma tão alucinada em modelos que já mostram seu fracasso logo de início, nesse momento, né? Não é possível generalizar, mas nós sabemos, os nossos alunos, uma maioria é professor da rede pública, mas também da rede privada, né? Perguntar, então, nesse momento, o que é educação, né? O que é educação hoje?
né, falando de sistema formal, o que se entende por educação, né? O que nós perdemos no caminho, né? O que ocorre hoje nesse processo alucinado de você querer que as crianças, de alguma forma, tenham que ter acesso, tenham que responder alguma coisa, mesmo que isso, como processo interno mesmo de aprendizagem, talvez poucas coisas tragam de benéficas. Então, eu acho que é um momento mesmo e que mostra que precisamos ter planejamento, precisamos sim, eu acho que como a professora Valéria disse, olhar para essas minorias, né? A gente acaba, que não são minorias, né? Se a gente vai olhar para o nosso país, não são minorias, mas que acabam ficando à parte, né, de todas essas discussões e de todos, enfim, todos os direitos que teriam acesso como cidadão, como indivíduo, né, como membros de uma sociedade. Então, acho que são questões mesmo que vão ficar, eu acho que já virou meio clichê isso, mas não vamos sair os mesmos da pandemia em vários sentidos, com certeza. Né? Professora Valéria, agradeço muito por suas contribuições, eu acho que foi fundamental tocar num ponto que é bastante delicado, que é a questão do uso do ensino remoto emergencial, alguns falam de ensino à distância, de forma incorreta, enfim, como veio, né, como os recursos entraram na educação de uma forma tão enlouquecida. Então, acho que é importante mesmo esclarecer as coisas, né? Enfim, acho que é um momento de debate que é muito importante. Agradeço muito, professora. Eu que agradeço por estar aqui com vocês, poder fazer essa discussão, né? Porque mexe muito com a gente, né? Tudo que a gente está vivenciando e o descaso com a educação que a gente tem, acho que fica explícito, né? Explícito todo o descaso que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, respondendo um pouco a pergunta que você fez, nós temos livros maravilhosos que poderiam agora ser trabalhados na educação infantil, né? E por aí o momento da educação infantil, né? Uhum. Bom, eu agradeço. E não virar mais um peso para pais, para as crianças, um momento que já é tão difícil. Um momento em que você tem parentes falecendo, parentes doentes, pessoas isoladas, ainda a educação se tornar, em certo sentido, mais um fardo na vida das famílias. Obrigada, professora. Bom, colegas, agora, com a palavra a professora Marieta, estamos aí, então, abertos às questões que foram apresentadas. A professora Marieta agora organiza, então, as questões ou os comentários dirigidos ao assunto de forma geral, ou às professoras Ana Carolina e a professora Valéria. Obrigada, Marieta. Bom dia. Bom, olhando aqui o chat, nós temos mais comentários que perguntas. São duas perguntas propriamente ditas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelas perguntas e propor às pessoas que fizeram comentários, se elas querem transformar ou colocar alguma coisa no formato de pergunta, enquanto as professoras estiverem respondendo essas duas primeiras, na verdade, mais direcionadas a Carol. E aí, se não houver perguntas, eu vou lendo os comentários, vou agrupando, enfim, porque, de todo modo, as professoras podem também comentar os comentários, digamos assim, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu só localizar a pergunta aqui. A primeira, na verdade, foi uma pergunta da professora Valéria para Ana Carolina, que, de uma certa maneira, ela já respondeu, mas se a Carol quiser conversar, a Valéria pergunta se a iniciativa de escrever sobre o material da aula, né, para os alunos, se é uma iniciativa da professora Ana Carolina ou se é uma orientação da coordenação do curso.
E depois Posso fazer outra, Carol? Tem Não. também foi feita quando você estava falando, e que é do Felipe. Ele pergunta se você teria algum comentário sobre a questão da exposição da imagem do professor pela internet, né, nas aulas, ou da própria vida privada dos professores. Tenho a impressão que o Felipe fez mais uma pergunta. Acho que não. Bom, assim, que é em relação ao que é produzido pelo professor, mas de uma certa maneira você também foi respondendo, né? Se o que é produzido pelo professor não deveria ser dele, porque afinal organizar pensamento também é pensar, assim como a própria aula filmada também é do professor. Então, são essas o que eu localizei aqui no formato de perguntas. E aí, depois, então, eu posso ir lendo os comentários para vocês, depois de vocês responderem. Está com a palavra, Carol. Olha, Marieta, bom dia para você. A primeira questão da Valéria, a questão da aula escrita. Inicialmente, se não me engano, foi 19 de março, há 2 meses atrás, quando começou tudo isso, eu já pensei que eu ia ter que escrever. Eu pensei nisso inicialmente. E porque, senão, como é que os alunos iam, os que não têm acesso, enfim, era tudo muito novo, tudo em estado de tensão geral, de o que vai acontecer, como vai ser, né? E, mediante a necessidade deles precisarem ter, de alguma maneira, a aula, fazerem algum tipo de atividade, eu pensei, eu vou começar escrevendo essas aulas, né? Porque, assim, eu garanto que todos consigam, de alguma maneira, saber o que está acontecendo. Eu pensei nisso, e eu fiz, né? Então, ao invés de utilizar tópicos de aula, eu fui detalhando tudo, como se fosse aula, escrevendo o que eu falo na sala, né? Tem uma tentativa que se aproxime disso, né? E aí depois começaram a chegar as orientações, né? Não com esse termo aula escrita, isso não, em nenhum momento a coordenação passou isso, mas eles falaram deixem pelo menos um PowerPoint, né? Um texto de apoio, materiais em que os alunos encontrem subsídios para conseguir entender qual foi a proposta da aula, né? Então, não foi foi algo que eu pensei que seria essencial, porque está acontecendo, né? E muita gente, e alguns, em decorrência de determinadas condições socioeconômicas, não têm condições de ter uma internet de qualidade, um computador, e eles, de alguma maneira, precisam ter acesso a esse material. Como? Né? Eu, então, fui escrevendo tudo. O pedido foi para que se expusesse o material utilizado na aula, o PowerPoint, com detalhamento, né, do que foi falado, enfim. Não exatamente com esse termo aula escrita, isso eu acho que é uma coisa mais minha, que eu sentia necessidade a fim de que todos conseguissem acessar, né, baixar um arquivo, acessar, enfim, os que não conseguem baixar, eles mesmos mandam um para os outros, via celular, via e-mail, enfim. Foi uma iniciativa, acho que inicialmente minha, e depois solicitada, mas não exatamente com esse termo, aula escrita. Tá certo. A outra da exposição da imagem, é muito delicada essa exposição de imagem, né? Acho que um aspecto importante uma coisa é a gente gravar um vídeo de meia hora, 40 minutos, sobre um tema, né? Outra coisa é uma gravação das interações que se tem com os alunos durante um período, um tempo bem maior do que esse, então são questões diferentes, né? Muito mais delicadas, né, se gravar por tanto tempo, né, isso não sou favorável em nenhum momento a esse tipo de exposição. Quando começou toda essa história eu comecei a ver, por iniciativas dos próprios professores, criação de canais em YouTube, eu em nenhum momento me senti à vontade com essa questão de YouTube, eu não fiz, não aderi,
Mas eu vi muita gente aderindo, professores que por iniciativa própria foram criando canais no YouTube, não é do meu perfil, eu sou extremamente reservada, eu nunca tive Facebook, nunca tive Instagram, enfim, acho que é muito pessoal, né, eu não sou nem um pouco favorável a esse tipo de exposição, eu não gosto, não, para mim não faz bem, não, jamais faria porque quero, por iniciativa própria de criar um canal. Tem colegas que vivem disso, criaram um canal no YouTube, ganham dinheiro com isso, mas não é do meu perfil. Até o presente momento nunca tive essa vontade, enfim, não sou favorável olhando para as minhas necessidades, né? O que eu desejo, enfim, não desejo isso para mim, no momento. Tá certo. Acho que era isso, né, Marieta? Esqueci alguma coisa? Não, era isso. Surgiram mais algumas questões aqui ao final, depois que eu me pronunciei, na verdade tinha mais uma outra que eu não tinha visto, eu vou fazer as questões, e depois, aí, havendo tempo, a gente parte para a leitura de alguns comentários, pode ser? Deixa eu voltar aqui, então. Tem do Felipe, ele está comentando a pesquisa que a Unifesp fez, né, com os alunos, que a Valéria mencionou. Então, ele diz assim, sobre a pesquisa, fica a dúvida como os alunos que não têm acesso responderam a essa pesquisa. Então, se referindo aos ausentes, né, aos não respondentes. Pergunta também o Felipe, mais uma vez, de um cenário futuro de licenciatura EAD em pandemia, no caso da Unifesp Guarulhos, especialmente a pedagogia, como funcionaria estágio obrigatório, residência pedagógica, enfim, então essa questão dos estágios, dessas aulas mais, de caráter mais prático. E tem uma questão da Lucila, deixa eu localizar aqui. Lucila, ela diz assim, que possíveis ações poderiam ser realizadas pelas instituições de ensino para que as ações educacionais desenvolvidas de modo remoto não se tome, como bem disse a Isabel, mais um fardo para os estudantes e suas famílias. E o Felipe, acho que eu já falei dos estágios, né? Acho que o Felipe aqui retomou a pergunta, porque eu tinha pulado ela. É isso, né? Bom, então, aqui, as questões se dirigiram mais à professora Valéria, mas, obviamente, se a Carol também quiser fazer algum comentário, em todo caso, eu começo passando a palavra, então, à professora Valéria. Bom, sobre a questão do não acesso do Felipe, quando eu acho que teve alguns alunos, porque num dos dados lá, quando mostra os alunos que não têm nenhum acesso, está representado, é baixo, acho que é um número baixo em termos, porque eu lembro que era uma margem de uns 12%, se a gente pegar a Unifesp como um todo, não é tão baixo assim, né, esse valor. Mas alguns responderam. Então, no que eu coloquei, eu acho que assim, o que a gente teve dentro dessa pesquisa que foi feita é uma amostragem da realidade. Eu acho que a gente não, quando eu falei que a gente tem que nivelar considerando tudo, considerando até os dados que, partindo até dos dados que têm menos representatividade, é que a gente tem que considerar tudo, né? Eu acho que era 12%, era o número menor dentro dessa esfera de acesso, né? Quantos não têm acesso à internet? Eram 12%. Então, quando eu coloquei, foi nesse sentido. Nós temos que considerar desde os dados que têm menor representatividade, porque todos são consideráveis, né? Todos são importantes. É que, como a gente faz análise de conteúdo, a gente tem que considerar, não exclui-se nada. Eu acho que
É nesse sentido. Realmente, eu acho que a pesquisa, eu estava olhando, né, eu não participei, né, da definição, né, não participei das perguntas e nem da proposição dessa pesquisa, mas eu tive acesso aos resultados e eu gostei bastante, tá? Eu acho que a gente tem muito dado ali para pensar, para simplesmente, quando eu olho esses dados, eu penso assim, e aí, o que nós vamos fazer com esses dados, né? Está na hora da gente pensar nesses dados, né? E realmente tomar uma decisão na universidade, aprender com a nossa realidade e não ficar esperando, acho que teve alguma colocação, a pandemia passar, porque a gente nem sabe quando que vai passar. Então, e aí, nós vamos realmente parar ou nós vamos olhar a nossa realidade, mesmo que seja uma amostragem pequena e que talvez toda pesquisa é assim, ela não representa totalmente a realidade, ela é uma amostragem da realidade, mas o que a gente tem que fazer é considerar tudo, né, considerar todos os fatores, porque eu acho que uma questão muito interessante que a gente tem vivenciado agora é que se a gente for mudar a maneira de agir e pensar em caminhos, como que a gente inclui todo mundo, porque é um absurdo não incluir, né? Não incluir pessoas, né? Agora, sobre o ensino remoto, que ações? Bom, Lucila, eu acho que eu falei um pouco da educação infantil. Se eu trabalhasse com educação infantil, eu ia partir para livros, tem muito livro bom de histórias infantis, existem muitos materiais maravilhosos que poderiam os pais estar contando história para os seus filhos, lendo junto, ou assistindo vídeos, ser enviados esse tipo de materiais para as crianças, né, para as crianças que não têm condições de ter. Eu partiria para eu acho que tem o que a gente precisaria era pensar, nós não precisamos fazer ações imediatas. Se a gente tomar decisões imediatas, a gente vai errar. O que a gente precisa é refletir, ter consciência da realidade, refletir um pouco e encontrar caminhos que sejam inclusivos para todo mundo, não só para alunos, como para professores também, que possam incluir todo mundo. Né? Na Unifesp mesmo, eu pensaria que se a gente fosse implementar alguma coisa, primeiro que teria que conhecer, eu acho que a gente tem que entender a mensagem mesmo, que cada curso, qual é a essência da mensagem de um curso, né? Quem ele quer formar, e como ele poderia trabalhar com elementos dessa formação, considerando a realidade do seu aluno e a realidade do seu professor, sem judiar de ninguém, sem vir com excessos ou com imposições para as pessoas, né? Eu até reveria, se fosse o caso, calendários, para pensar em trabalhar com aqueles que já pensaram em alguns caminhos, né? Talvez mudar um pouco a lógica das coisas e começar com quem se sente mais à vontade e que já tem pistas de como pode se desenvolver um trabalho, claro que considerando que tipo de suporte que a universidade daria, como que seria a revisão dentro do curso, quer dizer, nós estamos numa situação que não existem decisões individuais, né? Eu acho que a gente vivencia uma fase que é coletivo, os caminhos têm que ser encontrados com uma participação maior, né? Porque ninguém imagina ninguém está preparado para o que a gente está vivendo, ninguém. Mesmo pensando assim, que nem as pessoas, nós continuamos, o curso de graduação que continuou foi o TED. A realidade do meu aluno é outra. Eu também não estou preparada para o meu aluno da pandemia. A gente está tendo reuniões e precisando se reinventar ali, porque eu não posso considerar que as ações, que a maneira dele interagir no curso é a mesma, ele não tem mais os mesmos tempos, ele está emocionalmente abalado, e ele ainda vive uma outra realidade, mesmo sendo um aluno de AD, que definia assim, à noite eu estudo porque
À noite eu estudo porque eu tenho mais tranquilidade e tudo mais. Agora a família está em casa, então, quer dizer, ele não tem mais. Tudo que ele planejou para o anterior ao que aconteceu, não cabe. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. Eu acho que não dá para pensar com a mesma lógica, né, que a gente pensava antes, que nem só esse exemplo da educação infantil que eu dei, eu acho que seria um bom caminho, pensar em livros e, sabe, trabalhar. Tem muita criança que não lê, tem muita criança, ou que não ouve uma história contada em casa, não poderia ser um caminho, né? Mas isso vai numa outra lógica do que era a proposta educacional daquela escola, né? Eu só estou citando como exemplo para dizer que a gente precisa olhar a realidade e verificar o que é possível a gente fazer, considerando todos. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu, Marieta? Isso. Acho que a Valéria abarcou muito bem. Tá bom. Deu conta. Então, eu vou ler alguns comentários, tá, que foram feitos, para que, eventualmente, vocês queiram comentá-los. Tem um comentário do Jefferson, da Silva Moreira. Ele diz assim: esse cenário nos leva a pensar na necessidade de investimento de políticas e ações institucionais pelas instituições de ensino superior na formação pedagógico-didática dos docentes desse nível de ensino. A Elza Cedro de Andrade, ela diz: eu leciono em cursos técnicos ao público adulto do noturno e vejo que o trabalho coletivo, de cooperação em grupo, ficou muito comprometido. Uma centralidade no trabalho individual e uma ênfase nos recursos materiais. Isilda Guimarães, docente de uma instituição de ensino superior da rede privada, e na experiência dela, não houve preocupação com as orientações didáticas de recursos mais adequados, não houve articulação com os docentes sobre a necessidade de cada disciplina, e está trabalhando absurdamente mais. A aderência dos alunos é baixa e com crescente inadimplência. O Joaci Pereira Furtado, ele faz o seguinte comentário: a universidade pública está perdendo uma chance rara, a de discutir a própria universidade a partir da aula, justamente aquilo que a define e que, ao mesmo tempo, é menos valorizado. Tem mais à frente outros comentários, mas, enfim, eu fui na sequência, e aí acho que é importante abrir para a palavra de vocês, e se houver tempo, eu posso ler mais alguns. Podemos fazer assim? Eu não sei como que vocês querem se organizar, se passo primeiro a palavra para a Carol, para a Valéria, como vocês acharem melhor. Olha, Marieta, do que eu fui ouvindo aqui, é claro que é uma questão socioeconômica complicadíssima, né? Muita gente perdendo emprego, do primeiro comentário que diz respeito a investimentos, né? Muita gente perdendo emprego, sem conseguir pagar. Já associo a outra questão que a moça que trabalha no ensino superior comentou da inadimplência, é real, infelizmente, muita gente trancando matrícula, o que é muito triste, né? Muito desfavorável para o aluno, para o professor, enfim, todo mundo se vê de mãos atadas nesse contexto, né? Uma crise socioeconômica geral, né? Em todas as áreas. Questão da formação do professor, que uma delas comentou também, é algo muito central, muitos não estavam e não estão preparados para lidar com toda essa situação, né? Tudo veio muito de última hora, tudo tendo que ser feito, as exigências todas sendo passadas para os professores, tendo sido feitas para ontem, né? Ou seja, muita correria para se resolver tudo, e muita gente sem preparo, muitas vezes até sem equipamentos adequados para lidar com tudo isso. Algumas instituições forneceram esse tipo de equipamentos, outras não, né? Algumas forneceram, inclusive, internet para os alunos,
ou que eu soube, né, por meio de professores, né, outras não, né, enfim, acho que há nuances diversas entre as instituições, né, mas há um modelo aí em vigor que, para muitos, é complicado de lidar, né, conforme o depoimento da moça, né, eu acho que o que mais atrapalha também é a questão de tensão geral de todo mundo, né, atrelada às dificuldades gerais, né, das condições econômicas, de situação de pessoas doentes na família, um conjunto de coisas dos tempos de pandemia, né, e que vai gerando, acho que a palavra-chave é tensão, né, para todos, né, é tudo isso muito complicado mesmo, para todos. E acho que é isso, acho que foi isso que eu peguei aí dos comentários. Acho que a Valéria pode ser que acrescente também alguma questão. Professora Valéria? O que eu vi sobre a formação reflexiva, tem muitas instituições, a gente tem muito material, acho que a própria Unifesp poderia compilar, tem muitas instituições oferecendo cursos gratuitos, né, em diferentes, voltada a essa instrumentalização maior do professor para usar as tecnologias. A gente tem muita gente preocupada, mas realmente não existe uma ação central, né, uma ação central que possa, e eu acho que a gente não pode esperar isso, não vai ter uma ação central. Eu acho que se a gente for pensar em educação, nas instituições, tem que partir das próprias instituições, ou do conjunto de instituições. E a gente ainda tem, Ana Carolina, a gente sabe muito bem que existe uma grande divergência entre a educação pública e a educação privada, né? A gente sabe dessa guerra que existe, e que não é só desse governo, mas vem de governos passados, de privatização da educação pública, né? Então, na verdade, a gente está pensando de forma solitária, a gente continua nessa disputa, né? É uma preocupação, por exemplo, que eu tenho com a universidade pública, é que se a gente realmente não encontrar caminhos, que nos sintamos bem, e que a gente possa dar já começar a se mobilizar para como que a gente vai agir a partir de agora, as privadas, por mais que, pelo seu relato e pelo que a gente conhece do que está acontecendo, por mais que existam problemas na maneira como foi implementado, são as que estão agindo, tá? E eu sou da educação à distância. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, porque é real, eu inclusive já recebi ofício sobre isso, é que o valor aluno reduziu, né? Pelo menos pensando em educação digital. Nós saímos de um valor aluno ano de 865 para um valor aluno ano de R$ 175 aluno ano. Daí dá para a gente ver a valorização que é dada, por mais que esteja sendo cobrado que a gente vá para um caminho de educação digital, eu olho essa mudança que aconteceu nesse ano, de como que está sendo valorizado, tá? Então, a gente tem duas coisas, o ensino continua sendo desvalorizado, mas se a gente não pensar em caminhos, se a gente não buscar, a gente continua numa guerra, a gente está numa guerra. E eu acho que o que a gente vai ouvir daqui a pouco as universidades privadas estão dando conta, e as públicas não. E eu acho que isso vai chegar na gente, porque já está sendo cobrado pelo nosso ministro da Educação ações. Então, eu acho que a gente precisa pensar em caminhos para a gente não fazer como está acontecendo, mas começar com alguns passos para não falo educação à distância, eu falo para o ensino remoto, alguns passos de como trabalhar minimamente com um formato de ensino remoto, que não precisa ser só por
tecnologias digitais. Eu citei o livro, eu citei o envio de livro para crianças. Então, o que eu acho que a gente precisaria é pensar, a partir de agora, como que a gente age com a nossa realidade num período de ensino remoto, que não precisa ser totalmente virtual, mas que se for, como? Que se ele for, como que a gente pensa nisso? Eu sei que já está tendo ações da Unifesp, né? Eu acho que a atual coordenadora de desenvolvimento docente, ela está promovendo alguns eventos aí, que também acho que devem estar dando suporte, acho que está começando cursos, mas independente de Unifesp, no país todo existem mobilizações. É que a gente não tem a percepção, porque a gente não tem uma centralização dessas iniciativas que estão acontecendo por aí. Obrigada, professora Valéria. Bom, nós precisamos de um tempinho para finalizar o evento de hoje, mas acho que tem ainda alguns comentários que as pessoas fizeram, que eu gostaria de ler brevemente. Eu tentei sintetizar um pouco aqui, porque acho que são importantes para a gente refletir e também para um pouco contemplar a participação dos nossos colegas, né, que estão nos assistindo. Então, vou ser breve, aí a gente avalia conforme o tempo, se a gente encerra dessa forma, ou se vocês ainda querem fazer algum comentário para fechar. Elza Cedro de Andrade, ela comenta que ela está vendo muita evasão, né, justamente acho que talvez em decorrência dessa falta de autonomia dos alunos, mas também pela exclusão de acesso, né, os alunos não têm acesso. O Paulo Luiz Vieira comenta que a EAD necessita de um designer, uma escolha educacional, e não tivemos isso, né? O Felipe José, ele comenta que, na verdade, então, nesse formato é um produto do capitalismo, esse que é um medo dele em relação à EAD, principalmente do jeito como está sendo apropriado, né? A Lucila comenta que a inclusão no Brasil ainda é muito incipiente, a despeito da militância dos pesquisadores que integram o comitê gestor da internet pelo acesso livre. Também comenta que a pandemia expõe às claras a necropolítica, incluindo-se aí a nossa frágil inclusão digital, né? Acho que são essas mais alguns comentários, né, que eu gostaria de ler. Peço desculpas se tem alguém que eu aqui pulei, né, porque, enfim, fica ali um conjunto de comentários, eu fui descendo o cursor, se alguém ainda quiser se manifestar, se eu pulei, peço desculpas, mas, enfim, acho que entendo que eu consegui dar mais ou menos conta aí dos posicionamentos das pessoas que estão nos assistindo. Não sei se vocês querem fazer algum comentário final. Eu passo a palavra agora para a Isabel organizar esse fechamento aí, depois passar para a Ítali, tá bom? Obrigada, Marieta. Bom, agradeço a participação da professora Valéria, agradeço a participação da Ana Carolina. Estamos vivendo um momento, assim, que, já falei em alguns momentos isso, a gente está mudando, né, a roda do carro, com o carro em movimento, em alta velocidade. E parece-me que um primeiro modelo que surge aí de ensino remoto se assemelha muito ao quê? Né? O que a gente tem de legitimado, que é a nossa escola, né? Nossa escola presencial. E esse modelo, infelizmente, não vem dando conta de todas as necessidades, né? Como disse, por vezes vem se tornando um fardo para as famílias, nas quais nem sempre dá para você contar com os pais para auxiliarem os filhos. Os pais também, por vezes, sobretudo da rede de pública, são analfabetos, têm uma série de dificuldades, ou trabalham fora, não têm essa possibilidade de fazer home office. Então, são várias questões. E creio que como
como a Valéria, a professora Valéria disse, é um momento da gente se reinventar, né? Como professor, enfim, até como aluno, sem perder de vista todas as pressões que sofremos dentro dessa racionalidade capitalista que vivemos, cada vez mais forte, mais desavergonhada, mais, enfim, que nos coloca na parede, que desconsidera nossos direitos sociais, desconsidera uma democracia de fato representativa. Então, creio que esses momentos são importantes para a gente refletir junto sobre isso, pensando sim em alternativas. Creio que ninguém pode roubar o nosso futuro e a nossa esperança. Isso ainda não podem fazer. Então, com essas palavras que me despeço de vocês. Agradeço muitíssimo a participação de todos e todas. É sempre um grande prazer. Agradeço a professora Ítali pela organização, professor Jorge, demais membros do GP Pinfor. E agora, então, passo a palavra para a professora Ítali. Obrigada. Obrigada, professora Isabel. Estamos vivendo o momento mais desafiador das nossas vidas. Embora o isolamento social seja uma experiência difícil para todos, ela é mais dura para as crianças que perderam o espaço da escola, agora fechado por tempo indeterminado. Por mais duras que sejam as críticas feitas à escola e às suas formas de ensinar, ela é o chão sagrado em toda a sociedade que se preze e que permite às crianças correrem, criarem, brincarem, compartilharem experiências e afetos com professores e colegas. Será possível transpor todas essas vivências para as plataformas virtuais? Sem dúvidas, há muitas dificuldades, desde o luto vivenciado pelas crianças e adolescentes, que de repente perderam suas referências cotidianas, até famílias exaustas, tendo que compatibilizar atividades profissionais, também virtualizadas, com o auxílio aos filhos nas tarefas escolares, como foi dito aqui hoje, não é? As emoções estão à flor da pele, oscilando entre esperança e medo. Como educadores, seguimos resilientes e com o propósito de manter a escola viva, como uma comunidade de aprendizagem. Que a educação como meio para a emancipação da condição humana continue sendo o nosso lema. Infelizmente, há mortes e lutos dolorosos nessa pandemia, mas precisamos trabalhar para que a morte da escola não seja uma delas. Que tenhamos resiliência social e sabedoria para fazer, como educadores, as transformações necessárias para este momento, na forma e no conteúdo da escola. E que mantenhamos a esperança, para que tão logo quanto possível, porque somos seres sociais, ouvir a gargalhada durante a aula, ver a galera se abraçando, a cola na prova e a troca de olhares que nos alimenta como comunidade educativa. Chegamos ao final do último encontro do ciclo Educação e Formação em Tempos e Cenários de Pandemia. Iniciativa que, por meio do diálogo entre a universidade e a escola, objetivou contribuir com o trabalho dos profissionais da educação nesse momento que desafia a todos. Agradeço as contribuições das professoras Ana Carolina e Valéria, e também de todos os professores que estiveram conosco nesses 5 encontros. Quero fazer um agradecimento especial aos meus colegas dos grupos de pesquisa pelo empreendimento dessa iniciativa e convidar a todos para acompanhar as próximas ações do PRODOC e do GP Pinfor, que serão anunciadas nos próximos dias. Fique atento aos comunicados que disponibilizaremos no site da Unifesp e nas nossas redes sociais. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima, gente.